Meu nome é Lauren Mitchell. Tenho 29 anos. E no dia em que me casei com o homem que amo, a fileira inteira reservada para minha família na cerimônia ficou completamente, dolorosamente, vazia. Nenhum pai para me levar até o altar. Nenhuma mãe enxugando as lágrimas. Nenhuma irmã acenando para mim na primeira fila. Apenas cadeiras brancas alinhadas, e um silêncio que parecia mais alto do que qualquer música de órgão. Horas antes de eu vestir o meu vestido, meu pai me ligou do portão de embarque de um aeroporto. A voz dele soava apressada, quase irritada. Depois a gente comemora, filha. Você sabe como é, essa viagem já estava marcada. Ao fundo eu conseguia ouvir anúncios de embarque, e a risada da minha irmã passando pelo telefone dele. A última mensagem que recebi dela antes de caminhar até o altar foi uma foto de água azul cristalina, e das pernas dela esticadas numa cadeira de praia. Férias. Mal posso esperar. Aproveita o casamento, mana. Enquanto isso, o lado da família do meu marido estava cheio. Pessoas sorrindo, aplaudindo, comemorando. O meu lado, parecia cena de crime depois que todo mundo já foi embora. Fiquei ali, no meu vestido, olhando para aquelas cadeiras vazias, fingindo que meu peito não estava queimando por dentro. Foi naquele momento que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu não gritei. Não fiz escândalo. Eu apenas observei. Guardei cada detalhe na memória. E comecei a guardar recibos, literalmente e emocionalmente. 2 meses depois, as mesmas pessoas que tinham escolhido as Maldivas em vez de mim me ligaram com um tom completamente diferente na voz. Dessa vez, estavam implorando para que eu viajasse para o grande dia da minha irmã, um casamento luxuoso em um resort. Eles realmente acharam que eu apareceria, daria meu melhor sorriso, e voltaria a interpretar o papel da filha esquecida. Só que eles não faziam ideia do quanto eu tinha mudado. Mas antes de eu contar o que meu pai disse naquela noite, e o que aconteceu depois que eu peguei o microfone no casamento da minha irmã. Me conta uma coisa. Que horas são aí onde você está agora? E de onde você está assistindo? Quero ver até onde essa história sobre limites familiares e acertos de contas vai chegar. Eu sou enfermeira de pronto-socorro em Houston. Estou acostumada com caos, sirenes, alarmes, gente gritando ordens umas para as outras. Sou treinada para manter a calma quando todo mundo ao redor está entrando em pânico. No pronto-socorro, é barulho de sirene, alarmes disparando e pessoas gritando ordens o tempo todo. Mas nada no meu trabalho me preparou para aquele tipo de dor silenciosa, aquela que aparece quando a própria família simplesmente decide não ir ao seu casamento. Crescendo, eu sempre soube que meu pai tinha uma favorita. Ele é dono de uma empresa de construção bem-sucedida, a Mitchell & Sons Custom Homes. Casas enormes, clientes importantes, e um ego proporcional. Na igreja e na comunidade, ele é conhecido como um homem de família. O cara que faz discursos sobre trabalho duro e sobre colocar a família em primeiro lugar. Só que, dentro de casa, família em primeiro lugar quase sempre significava Chloe em primeiro lugar. Minha irmã mais nova, 3 anos mais nova que eu. A filha dourada. Olhos grandes, sorriso fácil e um número de seguidores no Instagram ainda maior. Eu era a responsável da família. Boas notas, bolsas de estudo, plantões noturnos no hospital. Ela era divertida. Aquela para quem meu pai pagou uma viagem para Cabo no aniversário de 21 anos, enquanto me dizia: "Você é forte. Não precisa dessas coisas." Quando fiquei noiva, pensei que talvez, dessa vez, fosse diferente. Meu pai me levou para almoçar numa churrascaria elegante. Tirou um talão de cheques de couro do bolso e escreveu um cheque generoso para ajudar no casamento, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Você merece isso, Lauren", ele disse. "E pode ficar tranquila. Vamos deixar aquele fim de semana totalmente livre. Nada é mais importante do que eu te levar até o altar." Eu acreditei nele. Eu queria acreditar. Durante meses, mandei para meus pais e para Chloe fotos de locais para a cerimônia, vestidos, ideias de decoração, aquelas pastas cheias de inspiração. Meu noivo, Ethan, que é bombeiro, tentava se envolver também. Ele mandava mensagens educadas no grupo da família perguntando sobre cores dos ternos ou horário do jantar de ensaio. Metade das vezes, ninguém nem respondia.
3 semanas antes do casamento, Chloe postou um contador regressivo nos stories do Instagram. Maldivas, despedida de solteira, viagem de conteúdo em 3 semanas. Meu estômago gelou. As datas batiam exatamente com o fim de semana do meu casamento. Quando perguntei para minha mãe sobre isso, ela respondeu com a maior tranquilidade. Ah, querida, são só alguns dias. A gente dá um jeito. Não precisa exagerar. Naquela mesma noite, meu pai mandou mensagem. Já pagamos alguns depósitos. Eu volto a tempo de tudo. Relaxa. Então eu tentei relaxar. Fiquei repetindo para mim mesma que eles não fariam algo assim de verdade. Na noite antes do casamento, Ethan e eu estávamos no nosso pequeno apartamento resolvendo os últimos detalhes. Ele passava a camisa enquanto eu rolava o Pinterest no celular, tentando desesperadamente não chorar. De repente, apareceu uma notificação no celular dele que estava sobre a mesa de centro. Era uma prévia de uma nova mensagem no grupo da família Mitchell. Quer que eu abra? Ele perguntou. Eu quase nunca olho aquele grupo mesmo, respondi, meio amarga. Pode abrir. Ele desbloqueou o celular, e eu vi a expressão dele mudar em segundos. Primeiro confusão. Depois incredulidade. E então, raiva. Lauren, você precisa ver isso, ele disse em voz baixa. Na tela havia uma sequência de fotos. Meu pai sentado em um assento de primeira classe, taça de champanhe na mão. Minha mãe usando um chapéu enorme de praia. E Chloe segurando o passaporte, fazendo pose para a câmera com a legenda. Quando a família escolhe vibes tropicais em vez de estresse. Maldivas, lá vamos nós. Família em primeiro lugar. A foto do embarque tinha um horário bem claro. 2 horas antes do meu jantar de ensaio. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Só, fotos felizes. Meu estômago virou na hora. Senti um enjoo físico. Talvez seja só uma escala, murmurei, tentando encontrar qualquer explicação. Mas então um vídeo começou a tocar automaticamente. Chloe gritando animada para a câmera. Próxima parada, Maldivas. Desculpa, Lauren. A gente faz uma chamada de vídeo da praia. Logo depois, a voz do meu pai apareceu ao fundo, rindo. Estaremos aí em espírito. Ethan olhou para mim com o maxilar travado. Se fosse a minha família fazendo isso com você, o que você me diria para fazer? Eu não respondi. Porque nós dois sabíamos a resposta. Eu diria para ele cortar contato. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, sendo bem sincera. Se você visse a família da sua noiva ou do seu noivo pegando um avião para atravessar o oceano, em vez de dirigir 20 minutos até o seu casamento, você ainda caminharia até o altar esperando que eles aparecessem? Ou já estaria pensando em um plano de saída? Mesmo assim, eu me arrumei. Enfermeiros de pronto-socorro aprendem a funcionar no piloto automático. Você pode estar destruída por dentro e ainda assim colocar um acesso venoso, atender uma emergência, manter as mãos firmes. Na manhã do meu casamento, fiz minha própria maquiagem com essa mesma concentração mecânica. Rímel. Corretivo. Batom. Ignore o tremor nas mãos. Ignore a conversa vazia no celular com minha mãe. Ignore a mensagem do meu pai que só dizia: o sinal pode ficar ruim. A gente conversa depois. A mãe do Ethan bateu na porta da suíte da noiva. Querida, está na hora, ela disse, com os olhos brilhando de emoção. Forcei um sorriso, peguei meu buquê, e caminhei até as portas da igreja. A música começou. As portas se abriram. E foi aí que eu vi. Do lado esquerdo, a família do Ethan. Cheio. Os irmãos dele, primos, amigos de infância. Todos se levantaram, aplaudindo, sorrindo, comemorando. Primeiro olhando para ele, depois para mim. Do lado direito. O meu lado. 2 colegas do hospital. Minha amiga de faculdade. E 3 fileiras inteiras vazias, reservadas com cartões brancos escritos: família da noiva. Todas aquelas cadeiras alinhadas, olhando para mim como uma boca cheia de dentes que se recusava a falar.
Meus joelhos quase cederam. Ethan também viu. Os olhos dele escureceram com algo entre raiva e tristeza. Quando nos encontramos no altar, ele apertou minhas mãos com tanta força que meus nós dos dedos doeram. Você está incrível, ele sussurrou. Eu e você. Isso já basta. Eu apenas assenti. Porque se abrisse a boca, eu iria chorar. O celebrante começou a cerimônia. Tudo seguia normalmente até ele chegar à frase tradicional. Quem entrega esta mulher para se casar? De repente. Uma explosão de risadas ecoou pelo sistema de som. No começo achei que fosse microfonia. Mas então ficou claro. Dava para ouvir ondas ao fundo, copos batendo, e a voz aguda da minha irmã. Gente, olha essa água. Isso aqui é surreal. Todo mundo na igreja virou a cabeça para trás, em direção à cabine de som. O DJ e o técnico da igreja estavam desesperados mexendo nos cabos, olhando para um celular que estava no Viva Voz. Na tela, agora projetada gigante no telão da igreja por algum erro técnico, estava o meu pai. Óculos escuros. Bebida na mão. Em um deck sobre uma água turquesa perfeita. Feliz dia de casamento, filha, ele gritou para o telefone, completamente sem perceber que o rosto dele estava gigante no projetor. Estamos acompanhando tudo direto das Maldivas. Depois a gente comemora quando as coisas estiverem menos corridas por aqui. Mostra a praia para ela, Chloe. A câmera virou e mostrou minha irmã, de biquíni com uma saída de praia branca, segurando uma mimosa e fazendo pose para o celular. Ela riu e disse, as férias não podiam esperar, mana. Depois a gente compartilha suas fotos também. Ela jogou o cabelo para trás, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Em algum lugar entre os convidados, alguém tossiu. Outra pessoa murmurou baixinho, não é possível. Os cochichos começaram quase imediatamente. Essa é a família dela? Eles estão ligando de férias? A mãe do Ethan, sentada na primeira fila, levou a mão à boca, claramente chocada com a cena. O técnico finalmente conseguiu tirar o telefone do sistema de som, cortando o áudio, mas o estrago já estava feito. O celebrante limpou a garganta, visivelmente desconcertado, e perguntou com cuidado, devemos continuar? Olhei para Ethan. O maxilar dele estava tão travado que dava para ver o músculo pulsando. Ele se inclinou um pouco e sussurrou, a gente pode parar, se você quiser. Não precisamos passar por isso hoje. Não, respondi, surpreendendo até a mim mesma. Nós prometemos um ao outro. Vamos terminar isso, por nós. A partir daquele momento, senti como se estivesse meio distante de mim mesma, quase observando tudo de fora enquanto dizíamos nossos votos. Prometi amar e cuidar dele. Ethan prometeu estar ao meu lado em qualquer circunstância. A sala parecia embaçada nas bordas da minha visão, mas 3 fileiras vazias continuavam gravadas na minha mente, junto com a imagem do meu pai usando aqueles óculos escuros ridículos na tela. Quando o celebrante finalmente disse, pode beijar a noiva, os aplausos vieram, mas soaram estranhos, meio tímidos, meio constrangidos. Enquanto caminhávamos de volta pelo corredor da igreja, Ethan se inclinou e murmurou no meu ouvido, eu te prometo, Lauren, eles nunca mais vão fazer algo assim com você. Depois que os convidados começaram a sair para o pátio para tirar fotos, eu me afastei discretamente para um corredor lateral. Peguei meu celular e abri o grupo da família. Os vídeos das Maldivas ainda estavam lá. Também havia capturas de tela dos stories da Chloe no Instagram, incluindo um bumerangue do meu pai levantando o copo com a legenda, quando o apoio da família vem em forma de boas vibrações do outro lado do oceano. #FamilyFirst. Eu salvei tudo. Cada foto. Cada vídeo. Cada legenda. Naquele momento eu ainda não sabia exatamente como, mas sabia de uma coisa, aquilo não ficaria assim. Algum dia haveria um acerto de contas. Porque quando a própria família te humilha diante de todo mundo, bem no dia do seu casamento, aquilo não simplesmente desaparece. Agora me diz uma coisa, se algo assim acontecesse com você, você confrontaria todo mundo na hora ou esperaria, guardaria cada prova e escolheria o momento certo para responder? A recepção que veio depois foi linda, pelo menos para todo mundo que estava lá.
Havia luzinhas penduradas pelo salão, comida incrível, e os amigos do Ethan dançando de um jeito completamente desajeitado, como se ninguém estivesse olhando. Os primos dele fizeram discursos emocionantes, lembrando de como ele sempre esteve presente para a família. E toda vez que alguém mencionava a palavra família, eu sentia um pequeno aperto no peito. Quando chegou a hora dos discursos dos pais, o pai do Ethan se levantou, limpou a garganta e disse algo que fez a sala inteira ficar em silêncio por um segundo. Eu nunca tive uma filha, ele começou, mas hoje sinto que ganhamos uma. Algumas pessoas fizeram aquele som coletivo de emoção. Eu sorri, mas senti meus olhos arderem. O microfone que deveria ser usado pela minha família permaneceu completamente silencioso. Entre uma música e outra, Ethan e eu escapamos por alguns minutos para tomar um pouco de ar. Ficamos do lado de fora do salão, debaixo de um fio de luzes, enquanto o som distante das risadas e da música saía pela porta. Você está bem? Ele perguntou. Eu ri, mas não havia nada de engraçado naquilo. Meu pai literalmente apareceu no meu casamento, de outro continente. O que você acha? Então Ethan tirou o celular do bolso interno do paletó. Você também deveria ver isso, ele disse. Era o Instagram público da Chloe. Uma foto postada menos de uma hora depois de termos dito assim. Na imagem, minha família inteira aparecia de roupa de praia, em volta de uma mesa iluminada por velas na areia. Meu pai estava no centro levantando uma taça de champanhe. A legenda dizia algo como, finalmente realizando o sonho da minha garota favorita, Maldivas com a melhor família do mundo. #FamilyFirst, não perderia por nada. O horário da postagem coincidia quase exatamente com o momento em que Ethan e eu trocávamos as alianças. Fiquei olhando para a tela até a imagem começar a ficar borrada. Não perderia por nada, repeti em voz baixa. Naquele instante, várias lembranças da minha infância voltaram de uma vez. Todas as vezes em que meu pai faltou às minhas apresentações da escola, à minha formatura em enfermagem, a mudança para o meu primeiro apartamento. Sempre com a mesma frase pronta, a gente comemora depois, Lori. Você sabe que eu estou ocupado. Respirei fundo e disse baixinho, acabou. Eu parei de dar o benefício da dúvida. Eles fizeram a escolha deles. Ethan concordou com um leve aceno de cabeça. Então nós fazemos a nossa. Construímos nossa própria família. Você, eu, e quem realmente respeita a gente. Naquele momento algo dentro de mim mudou. A raiva que eu sentia começou a se transformar em algo mais frio, mais claro. Limites. Consequências. Eu não quero gritar com eles, falei. Quero que, pelo menos uma vez, eles saibam como é estar do lado de fora olhando para dentro. No dia seguinte, meu celular praticamente explodiu de mensagens. Minha mãe escreveu, querida, o Wi-Fi estava péssimo. Sentimos muito por não conseguir estar aí. Aquela ligação ao vivo foi nossa forma de tentar participar. Meu pai mandou outra mensagem logo depois, você está exagerando. Nós avisamos sobre essa viagem. Não estrague seu casamento por causa de um fim de semana. E Chloe também apareceu, mana, foi só coincidência de datas. Você sabe que eu te amo. Por favor, não fica brava. A gente assistiu a gravação depois. Você estava linda. Eu deixei todas aquelas mensagens sem resposta. Pela primeira vez na minha vida, o silêncio era meu. Sem explicações, sem justificativas, sem tentar consertar algo que eu não tinha quebrado. As semanas passaram. O trabalho no hospital continuou puxado, como sempre, e Ethan e eu começamos a entrar no ritmo da vida de casados. Dividíamos listas de compras, revezávamos a lavanderia, maratonávamos séries tarde da noite. O equipamento de bombeiro dele às vezes ficava secando pendurado no varão do chuveiro, algo que rapidamente virou parte normal da nossa rotina. De vez em quando, aparecia na TV local um comercial da empresa do meu pai. Mitchell & Sons, construindo casas, construindo famílias. Toda vez que eu via aquilo, eu soltava uma risada irônica e apertava o botão de mudo. Então, numa terça-feira à noite, cerca de 6 semanas depois do casamento, Ethan entrou na sala com o laptop aberto e uma expressão estranha no rosto. Lauren, você precisa ver isso, ele disse. Aquela frase já estava virando quase um padrão no nosso casamento.
Na tela havia um e-mail interno da empresa do meu pai. Alguém tinha encaminhado aquilo anonimamente para o Ethan. No topo estava escrito algo como encaminhado por anônimo, e o e-mail original era direcionado a todos os funcionários da Mitchell & Sons. Mas o que chamou minha atenção foi a mensagem anexada dentro da conversa. Era do meu pai para o contador da empresa, datada de 3 dias antes do meu casamento. No texto ele dizia algo como: sobre a despesa do retiro nas Maldivas. Classifique como desenvolvimento de clientes ou retiro da equipe para podermos lançar como gasto da empresa neste trimestre. E, sim, use o orçamento que tínhamos separado em vez da contribuição para o casamento da Lauren. Depois eu compenso isso com ela. Meu estômago revirou. Aquele cheque que ele tinha escrito para mim na churrascaria, aquele você merece isso, ele simplesmente redirecionou o dinheiro para pagar a própria viagem para as Maldivas. De repente não parecia mais apenas descaso emocional. Aquilo tinha sido uma decisão calculada. Ethan olhou para mim e disse lentamente: então ele pegou o dinheiro que seria para o seu casamento, para pagar a viagem que ele escolheu fazer em vez de ir ao seu casamento? Eu apenas assenti, com o maxilar travado. E ainda disse que você estava exagerando por ficar chateada. Respirei fundo. Ele literalmente transformou meu casamento em um item de despesa da empresa. Naquela mesma noite, abri uma pasta nova no meu laptop e comecei a juntar tudo. Capturas de tela das mensagens, os vídeos da cerimônia, as postagens da Chloe nas Maldivas, e agora também aquele e-mail que Ethan tinha recebido. Nomeei a pasta de uma forma bem direta: Family First Evidências. Pela primeira vez, aquilo não parecia mais uma tentativa de marcar pontos ou guardar rancor. Parecia um arquivo organizado, como um dossiê. As pessoas sempre dizem para perdoar e esquecer. Mas me diz uma coisa: quando alguém transforma o dia mais importante da sua vida em uma linha dentro de um relatório de despesas, esquecer realmente é sabedoria, ou só um jeito de mostrar que não haverá consequência nenhuma? Quase 2 meses depois do casamento, em um domingo de manhã bem tranquilo, meu celular vibrou com uma chamada de vídeo da minha mãe. Por reflexo, quase ignorei. Eu já tinha me acostumado a não responder. Mas a curiosidade falou mais alto. Atendi. O rosto dela apareceu na tela. Maquiagem impecável, iluminação suave, e aquele sorriso ensaiado que eu conhecia bem, o mesmo que ela usava há anos para suavizar qualquer situação causada pelo meu pai. Oi, querida, ela disse animada demais. Você tem um minutinho? Seu pai e a Chloe também estão aqui. Senti meu peito apertar. O que está acontecendo? Perguntei. A câmera da chamada abriu um pouco mais o enquadramento. Meu pai apareceu acenando do sofá da sala deles, vestindo uma camisa polo com o logo da própria empresa. Chloe estava sentada no tapete, de pernas cruzadas, usando um macacão branco curto. Foi impossível não notar o brilho do anel enorme na mão esquerda dela. Surpresa, ela gritou animada, levantando a mão para a câmera. Eu fiquei noiva. Fiquei alguns segundos apenas olhando para a tela, tentando processar. Já? Perguntei sem esconder a surpresa. Até onde eu sabia, ela estava saindo casualmente com um cara chamado Dylan quando foi para aquela viagem nas Maldivas. Eu nem sabia que vocês estavam tão sérios. Ela riu, claramente adorando o momento. Ele me pediu em casamento na mesma praia onde assistimos à gravação do seu casamento, contou, como se aquilo fosse algo romântico e não estranho. Foi tipo um ciclo completo. Antes que eu respondesse, meu pai entrou na conversa com aquele tom empolgado de quem já tem tudo planejado. E temos mais novidades, ele disse. Vamos fazer o casamento nas Maldivas. No mesmo resort, aquelas vilas sobre a água, tudo bem estilo Destination Wedding. Chloe balançava a cabeça animada ao lado dele. E claro, ele continuou, todo mundo concordou que não seria a mesma coisa sem você e o Ethan lá. O sorriso da minha mãe vacilou um pouco antes de ela acrescentar: queremos muito consertar as coisas, querida. Essa vai ser nossa chance de ficarmos todos juntos, tá bem? Eu quase ri. O mesmo resort. O mesmo lugar onde eles brindaram com minha irmã enquanto eu chorava sozinha no corredor da igreja. Quem vai pagar por isso? Perguntei diretamente. Por um segundo, os 3 ficaram em silêncio, como se não esperassem aquela pergunta. Bom, nós vamos cobrir a maior parte, respondeu meu pai.
Você e o Ethan só precisariam pagar as passagens. Ele fez uma pausa e continuou, como se estivesse apresentando uma ideia brilhante. E pensamos que seria simbólico usar aquele orçamento original que tínhamos separado para casamento. Como se estivéssemos dividindo entre vocês duas. Justo, não acha? Uma onda de raiva subiu quente dentro de mim. Eles já tinham usado aquele dinheiro na primeira viagem. Agora estavam agindo como se ele ainda existisse, como se fosse um gesto generoso. Ah, e vamos te mandar o vídeo oficial do convite, Chloe disse, completamente alheia ao clima. Queremos que você faça um discurso, Lauren. Tipo aquela energia de irmã mais velha dando a bênção. Vai ficar perfeito nos vídeos. Pouco depois que desligamos, o tal convite chegou. Era um vídeo todo produzido, cheio de tomadas de drone sobre água turquesa, cenas em câmera lenta da Chloe e do Dylan rindo em redes na praia, uma narração falando sobre segundas chances e sobre laços de família que a distância não pode quebrar. No final, apareceu a tela com as informações. Chloe e Dylan, Maldivas, Save the Date. Com participação especial, madrinha e irmã mais velha, Lauren. Por pouco eu não joguei o celular na parede. Mais tarde, Ethan chegou do plantão e me encontrou sentada no sofá. O vídeo ainda estava pausado na TV, congelado no sorriso perfeito de influenciadora da Chloe. Então, ele disse, deixando as chaves no pote da entrada. Imagino que você recebeu o convite. Assenti. Eles querem que eu abençoe o casamento dela, falei devagar, no mesmo lugar onde brindaram porque ela faltou ao meu. Usando o mesmo dinheiro que meu pai tirou do meu casamento para pagar a primeira viagem. Ethan se sentou ao meu lado. A gente não precisa ir, ele disse calmamente. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Não, respondi devagar. Nós vamos. Ele franziu a testa. Vamos? Por 29 anos eu deixei que eles escrevessem a minha história. Eu era sempre a filha compreensiva, a que não dava trabalho, a que entendia quando todo mundo estava ocupado. A enfermeira responsável que sabia lidar com a vida real enquanto os outros faziam o que queriam. No meu casamento, eles mostraram para todo mundo exatamente quem eram, e eu simplesmente engoli aquilo. Mas se eu fingisse que nada aconteceu, eles continuariam vivendo como se estivessem certos. Continuariam chamando qualquer pessoa que questionasse de ingrata. Continuariam fazendo discursos sobre a família, enquanto tratavam as pessoas como figurantes. Abri meu laptop, entrei na pasta Family First, que evidências e comecei a organizar tudo em subpastas. Uma para o casamento. Outra para a viagem às Maldivas. Outra para o dinheiro. E uma última para a imagem pública que eles adoravam manter. Ethan observava em silêncio enquanto eu arrastava arquivos e criava novas pastas. Depois de alguns minutos, ele finalmente perguntou, o que exatamente você está fazendo? Fechei uma das abas e respondi calmamente, eles querem telões, discursos e momentos especiais, não é? Então eu vou dar exatamente isso para eles. Reservei 2 passagens de avião na classe econômica, pagas com o nosso próprio dinheiro. Também fiz uma reserva simples no mesmo resort, nada das vilas luxuosas sobre a água que eles tinham reservado para a família principal. Escolhi um quarto básico, suficiente para ficar lá sem depender de ninguém. Depois comprei um vestido vermelho bem marcante. Daqueles que chamam atenção à distância. Quando experimentei, tive a sensação estranha de estar vestindo um aviso. Em seguida enviei um e-mail para a coordenadora de eventos do resort. Me apresentei como irmã da noiva e madrinha, e perguntei se seria possível carregar um vídeo surpresa no sistema de áudio e vídeo para a celebração, algo especial para mostrar durante os discursos. A resposta chegou poucas horas depois, eles adoravam surpresas e bastava levar o arquivo em um pendrive. Salvei o vídeo com um nome bem claro, family_first_tribute_final.mp4. Foi a primeira vez em semanas que eu realmente sorri. Agora pensa comigo, se a sua própria família te convidasse para o mesmo lugar onde você foi humilhado, colocasse um microfone na sua mão e ainda te desse acesso ao projetor, você manteria a paz ou finalmente apertaria o botão de reproduzir? As Maldivas são exatamente tão bonitas quanto parecem no Instagram. Água azul absurda, céu perfeito, tudo quase irreal. Mas a experiência muda um pouco quando você não está ali para a lua de mel, e sim para encerrar um capítulo da sua vida.
Quando o hidroavião começou a descer sobre aquela água que parecia editada em Photoshop, Ethan apertou minha mão. Ainda dá tempo de desistir, ele disse. A gente pode dizer que você ficou doente e passar a semana inteira na praia ignorando todo mundo. Eu olhei pela janela por um segundo antes de responder. Eu já estou doente disso há meses. Isso aqui é a parte em que eu começo a melhorar. Quando chegamos ao pier do resort, minha família já estava lá esperando, como se fosse uma recepção oficial. Meu pai vestia roupas claras de verão, minha mãe usava um vestido longo cheio de flores, e Chloe estava em um conjunto branco que parecia saído direto de uma sessão de fotos de revista de casamento. Ao lado dela estava Dylan, alto, simpático, educado, e claramente ainda acreditando na versão perfeita de família que tinham contado para ele. Lauren, minha mãe exclamou, me abraçando como se nós não tivéssemos passado semanas trocando apenas mensagens superficiais e distantes. Retribui o abraço da minha mãe de forma educada, mas sem entusiasmo. Meu pai logo se aproximou também, me dando aquele abraço lateral rápido e dando 2 tapinhas no meu ombro, como se estivesse cumprimentando um cliente depois de fechar um contrato. De perto, eu percebi que o cabelo dele estava mais grisalho e que algumas linhas finas tinham aparecido ao redor dos olhos, mas o charme ensaiado continuava exatamente o mesmo. Você está ótima, ele disse com um sorriso treinado. Ficamos muito felizes que você veio, filha. Isso significa muito. Significa? Perguntei calmamente. Meu tom parecia amigável, mas ele percebeu algo diferente. O sorriso dele vacilou por um segundo, embora não desaparecesse completamente. Chloe estava praticamente pulando de animação ao nosso lado. Lori. Esse vestido está incrível, ela disse empolgada. Você vai arrasar nas câmeras. Eu até falei para o videomaker que você é tipo nosso ponto emocional, sabe? A irmã mais velha, aquela vibe de curar feridas antigas. Feridas antigas, repeti. Claro. Logo depois, funcionários do resort apareceram com toalhas geladas e água de cocô. Fizemos o check-in e fomos para o nosso quarto. Era um quarto simples comparado com as vilas luxuosas sobre a água que eu via pela janela, aquelas casas enormes que pareciam flutuar sobre o mar. Claro que meus pais e a Chloe estavam hospedados justamente ali. Naquela mesma noite, eles já estavam postando vídeos mostrando cada detalhe dos quartos. Antes do jantar, eu fui até o pavilhão onde aconteceria a recepção para falar com a coordenadora do evento. O lugar era impressionante, um salão com paredes de vidro, aberto para a vista do oceano. Trouxe o pendrive, eu disse, entregando o dispositivo para ela. É um vídeo com algumas lembranças de infância, fotos antigas e algumas mensagens de pessoas de casa. Tecnicamente, apenas uma parte daquela descrição era totalmente verdadeira. Perfeito, respondeu ela, conectando o pendrive ao laptop ligado ao projetor. A gente coloca na tela quando você começar o discurso. É só dar um sinal para o DJ. Ela apertou o play rapidamente para testar o arquivo. As primeiras imagens apareceram na tela. Fotos antigas minhas e da Chloe quando éramos pequenas, usando pijamas iguais, vídeos de aniversários e momentos de família que minha mãe havia enviado ao longo dos anos. Eu tinha colocado aquelas cenas de propósito, elas criavam exatamente a sensação que eu queria. Está ótimo, disse a coordenadora, interrompendo o vídeo antes que ele avançasse para a parte menos favorável. O dia do casamento chegou rápido e passou como um borrão de calor, tensão e sorrisos forçados. A cerimônia da Chloe aconteceu em um deck de madeira sobre o mar e parecia saída de um quadro de inspiração do Pinterest. Flores brancas por todos os lados, tecidos leves balançando com o vento, convidados vestidos em tons pastéis e óculos de sol de grife. Meu pai caminhou com ela até o altar sorrindo como se fosse o pai perfeito, enquanto drones voavam acima capturando cada ângulo da cena. Eu senti a mão do Ethan segurando a minha, me mantendo presente ali. Durante os votos, ouvi Chloe prometer ao Dylan que sempre estaria presente para ele. Tive que me controlar para não reagir ao peso da ironia. Depois do beijo e da chuva de pétalas jogadas pelos convidados, todos se deslocaram para o pavilhão de vidro para a recepção. As mesas estavam cheias de taças brilhando à luz das velas. Atrás da mesa principal havia uma tela enorme exibindo um slideshow com fotos do noivado de Chloe e Dylan, muitas delas tiradas naquela primeira viagem às Maldivas. Cada foto era um lembrete silencioso de onde eles estavam no dia em que eu me casei. Na nossa mesa, alguns convidados tentavam puxar conversa. Então, Lauren,
o que você faz lá nos Estados Unidos? Perguntou uma parente do Dylan. Sou enfermeira de pronto-socorro, respondi. Cuido das pessoas quando quem deveria cuidar delas, não cuida. Ela riu educadamente, sem perceber completamente o que havia por trás da frase. Nesse momento, minha mãe passou pela mesa e tocou levemente no meu ombro. Querida, depois do jantar você fala logo antes do discurso do seu pai, minha mãe disse em voz baixa, inclinando-se perto de mim. Nada pesado, tá? Coisas leves. Hoje é um dia feliz. Sorri de forma controlada. Pode deixar. Vou falar do fundo do coração, respondi. O jantar foi chegando ao fim e, pouco depois, o DJ pegou o microfone. E agora, anunciou animado, um discurso especial da madrinha e irmã mais velha da noiva, Lauren. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Chloe abriu um sorriso enorme na mesa principal, já com os olhos brilhando, claramente esperando aquele momento emocionante que ela poderia transformar em conteúdo perfeito para as redes. Levantei devagar, ajeitei o vestido vermelho e caminhei até o centro da pista de dança. Atrás de mim, o telão deixou o slideshow padrão e ficou preto, aguardando o momento de iniciar o vídeo. Olhei ao redor por alguns segundos. Havia rostos por toda parte, amigos dos meus pais, parceiros de negócios do meu pai, familiares do Dylan, funcionários do resort circulando com bandejas de bebidas. Um público perfeito. Peguei o microfone. Boa noite, pessoal, comecei, percebendo que minha voz estava muito mais firme do que eu imaginava. Para quem não me conhece, eu sou a Lauren, irmã mais velha da Chloe. E também sou provavelmente a única pessoa aqui que já viu minha irmã e meus pais, quando as câmeras não estão ligadas. Algumas pessoas riram, pensando que aquilo era só uma introdução divertida. Chloe soltou uma risadinha nervosa. Primeiro, eu quero dizer uma coisa, continuei. Chloe, você está linda hoje. E Dylan, pelo pouco que conheço de você, parece ser um cara realmente bom. Fiz uma pausa antes de completar. Por isso mesmo acho que seria injusto não contar a história completa de como chegamos até aqui. O clima no salão mudou quase imediatamente. Algumas cadeiras rangeram enquanto as pessoas se ajeitavam. O sorriso do meu pai começou a ficar tenso. Eu fiz um pequeno gesto para o DJ. Atrás de mim, o telão ganhou vida. As primeiras imagens eram inocentes, fotos de infância. Chloe pequena com o rosto cheio de bolo de aniversário. Eu empurrando ela em um balanço no quintal. Crescemos em uma casa onde a frase família em primeiro lugar era praticamente um lema, expliquei enquanto as imagens passavam. Pelo menos, era isso que dizíamos para todo mundo. Então o vídeo mudou. A tela mostrou uma foto congelada da minha própria cerimônia de casamento, o momento em que eu estava no altar. Na frente, alguns convidados. Atrás, 3 fileiras inteiras de cadeiras vazias onde deveria estar minha família. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Algumas pessoas até soltaram pequenos suspiros. Isso aconteceu, há apenas 2 meses. Eu me casei com o meu melhor amigo lá em Houston, continuei, segurando o microfone com firmeza. E vocês não vão ver muitas fotos desse dia nesses slides, porque a minha família não estava lá. O vídeo seguinte começou automaticamente. Era o mesmo vídeo que tinha aparecido na tela gigante da igreja no meu casamento. Meu pai usando óculos escuros, Chloe de biquíni, os dois acenando para a câmera e mandando saudações animadas diretamente das Maldivas. As vozes deles ecoaram pelos alto-falantes do pavilhão. Feliz dia de casamento, filha! A gente comemora depois. As férias não podiam esperar, mana. No vídeo, eles riam. No salão, ninguém estava rindo. Virei um pouco o corpo para enxergar melhor a mesa da minha família. Minha mãe estava com a mão cobrindo a boca. Chloe parecia paralisada, os olhos arregalados, o rímel começando a borrar. Meu pai estava visivelmente pálido apesar do bronzeado. Enquanto eu e meu marido trocávamos votos diante de 3 fileiras vazias, continuei, minha família estava exatamente aqui neste resort, transformando a nossa ausência em conteúdo. A próxima imagem apareceu na tela. Era uma captura ampliada da postagem da Chloe nas redes sociais, com as hashtags bem visíveis, #FamilyFirst e #não perderia por nada. Alguns dos parceiros de negócios do meu pai se inclinaram para a frente para olhar melhor.
Um deles murmurou algo para o outro enquanto balançava a cabeça. Então apareceu o e-mail. Eu tinha ocultado o nome do contador, mas o nome do meu pai estava lá, claro. O projetor ampliou as linhas principais enquanto eu lia em voz alta. Classifique essa despesa como desenvolvimento de clientes ou retiro da equipe. Assim podemos lançar no trimestre. E use o orçamento que tínhamos separado para o casamento da Lauren. Depois eu compenso com ela. O silêncio que se instalou no salão foi tão pesado que parecia possível ouvir um talher cair. Respirei fundo e olhei para Dylan. Então, Dylan, falei, dirigindo-me ao meu novo cunhado, quando eles falarem sobre família em primeiro lugar, é importante entender o que isso realmente significou. Fiz uma pequena pausa antes de continuar. Significou transformar o meu casamento em uma dedução de despesas. Significou brindar na praia com a sua noiva enquanto me diziam que eu estava exagerando por ficar magoada. Meu pai se levantou bruscamente da cadeira. Lauren, já chega, ele disse, a voz baixa, mas forte o suficiente para cortar o murmúrio da sala. Desliga isso agora. Levantei uma mão, pedindo calma. Você teve décadas para construir a sua imagem, pai. Seus comerciais, seus discursos, a marca de um homem de família. Hoje à noite eu só estou mostrando o outro lado da história. Atrás de mim, o telão mudou novamente. Agora era uma tela dividida. De um lado, um dos comerciais da empresa dele na televisão local. Ele aparecia usando o capacete de obra e dizendo, na Mitchell & Sons, família não é apenas uma palavra, é o nosso alicerce. Do outro lado, uma ampliação da linha do relatório de despesas, retiro nas Maldivas, classificado como desenvolvimento de clientes, coberto pelo orçamento do casamento da família. Alguns convidados começaram a se levantar e cochichar entre si. Um dos maiores clientes do meu pai, um empresário do setor imobiliário, observava a tela com os lábios apertados em uma linha fina. Você está tentando me destruir, meu pai disse, visivelmente furioso. Por causa de um conflito de agenda. Soltei uma risada curta. Isso nunca foi sobre agenda, respondi. É sobre um padrão. Um padrão de escolher sempre aquilo que faz você parecer bem, em vez do que realmente importa. Olhei diretamente para ele. É sobre você dizer que a minha dor não era nada, enquanto literalmente transformava meu casamento em uma despesa. Chloe finalmente encontrou a própria voz. Lauren, esse é o meu casamento, ela disse, quase chorando. Você está me fazendo passar vergonha. Olhei para Chloe com atenção de verdade. Ela parecia apavorada e humilhada, mas ao mesmo tempo dava para perceber que ainda não entendia completamente o que tinha feito de errado. Eu não estou fazendo nada com você, Chloe, falei com calma. Só estou apertando o play. Por alguns segundos, o salão inteiro ficou em silêncio, como se todo mundo estivesse esperando o próximo movimento. Então, na mesa principal, Dylan se levantou devagar. Ele olhou para a tela, depois para Chloe, em seguida para meus pais, e finalmente para mim. Isso é verdade? Perguntou com a voz baixa, mas firme. Vocês realmente faltaram ao casamento dela para vir para cá, e ainda pagaram a viagem com o dinheiro que era dela? Meu pai abriu a boca para responder. Isso é mais complicado do que parece? Não é, interrompi antes que ele terminasse. Você viu as provas, Dylan? Literalmente. Chloe segurou o braço do noivo rapidamente. Amor, foi só questão de datas, tá? Ela disse apressada. A gente conversou sobre isso. Lembra? Eles tinham tudo sob controle lá e eu precisava produzir conteúdo. Ela parou no meio da frase, percebendo como aquilo soava em voz alta. Dylan puxou o braço devagar, se afastando. Você me disse que sua irmã entendia, falou ele. Que ela estava de boa com isso. O olhar dele voltou para mim. Sustentei o olhar. Passei o dia do meu casamento fingindo que estava tudo bem, respondi. Porque eu sabia que, se não fingisse, iam me chamar de ingrata. Fiz uma pausa. Mas não estava tudo bem. Um dos empresários que eu tinha notado mais cedo, um cliente importante do meu pai, levantou a voz da mesa dele. Robert, esse e-mail mostra um cartão da empresa? Perguntou. O maxilar do meu pai travou. Isso é um assunto pessoal, ele respondeu.
Devíamos discutir isso em particular. Você tornou público quando usou dinheiro da empresa e depois construiu campanhas inteiras falando de valores familiares, respondeu o homem com frieza. Falamos quando voltarmos para Houston. Ele se levantou, fez um gesto para a esposa e saiu do salão. 2 outros homens que eu reconheci dos comerciais da empresa do meu pai também se levantaram e seguiram atrás. Pela primeira vez em toda a minha vida, vi os ombros do meu pai caírem. Aquela imagem confiante que ele sempre projetava parecia estar rachando. Lauren, por favor, disse minha mãe, agora chorando de verdade. A gente pode consertar isso. Desliga o vídeo. A gente conversa depois. Engoli em seco. Uma parte de mim, aquela parte treinada desde criança para apaziguar tudo, queria obedecer. Queria suavizar a situação, dizer que estava tudo bem, acalmar minha mãe. Mas então eu me lembrei das cadeiras vazias na igreja. Da voz da minha irmã interrompendo meus votos. E daquela frase no e-mail, depois eu compenso com ela. Levantei o microfone uma última vez. Tem uma coisa que eu aprendi, falei em voz calma, mas clara o suficiente para atravessar o silêncio do salão. Durante muitos anos eu acreditei que sangue automaticamente significava lealdade. Que eu deveria ser grata por qualquer migalha de atenção. Que estabelecer limites era falta de respeito. Respirei fundo. Mas trabalhar em um pronto-socorro às 3 da manhã me ensinou mais sobre família do que qualquer discurso bonito. Algumas pessoas me observavam em silêncio absoluto. Família de verdade são as pessoas que aparecem. As que passam a noite inteira sentadas em cadeiras desconfortáveis só para estar ali quando alguém acorda. Olhei para Chloe. Família não é quem fica bem nas fotos. É quem fica ao seu lado quando não tem nada para postar. Aproximei um pouco o microfone. Eu não te odeio, Chloe, disse com sinceridade. Só não vou mais fingir que essa dinâmica é normal. Fiz uma pausa antes de terminar. E um dia, se você tiver uma filha, espero que lembre de como foi olhar para aquelas cadeiras vazias no meu casamento e escolha fazer diferente. Então olhei diretamente para os meus pais. Vocês escolheram uma viagem em vez de mim? Escolheram um abatimento fiscal em vez do meu casamento. Escolheram aparência em vez de honestidade. Fiz uma pequena pausa antes de completar, e hoje à noite, eu escolhi a mim mesma. Entreguei o microfone de volta para o DJ. Pode parar o vídeo agora, pedi. Ele assentiu e a tela lentamente ficou preta. Quando desci da pista, Ita já estava me esperando perto da saída. Nós não corremos, não fizemos uma cena dramática. Apenas saímos andando. 2 pessoas se afastando de um incêndio que não tinham começado, mas que finalmente decidiram parar de fingir que não existia. No corredor do lado de fora, Ethan segurou meu rosto entre as mãos. Eu tenho muito orgulho de você, disse ele. Soltei o ar que parecia preso no meu peito. Minhas mãos ainda tremiam. Sinto como se tivesse arrancado minhas próprias raízes, sussurrei. Talvez, ele respondeu. Mas agora existe espaço para plantar novas. Na semana seguinte, as consequências se espalharam rápido. Quando voltamos para Houston, 3 dos maiores clientes da empresa do meu pai já tinham encerrado contratos. Começaram a circular rumores sobre uma auditoria interna. A imagem dele como homem de família exemplar também sofreu um golpe quando alguém, definitivamente não fui eu, mas alguém, enviou para um repórter local um pequeno vídeo da ligação das Maldivas junto com a foto das cadeiras vazias do meu casamento. O mesmo jornalista que anos antes havia feito uma matéria elogiando a liderança dele baseada em valores familiares. No começo, meus pais ligaram sem parar. Mensagens longas, misturando pedidos de desculpa com acusações. Diziam que eu tinha pegado todos de surpresa, que tinha envergonhado a família, que tinha arruinado o grande dia da Chloe. Depois as ligações começaram a diminuir. Até que pararam. Não houve reconciliação dramática, nem abraço coletivo. Só silêncio. E, pela primeira vez na minha vida, aquele silêncio não parecia punição. Parecia paz. Eu comecei a levar a terapia mais a sério, investi no meu casamento, e passei a valorizar ainda mais as amizades que já estavam ao meu lado o tempo todo. Colegas de trabalho que tinham sentado naquelas cadeiras do meu casamento. A mãe do Ethan, que me ligava todo domingo só para conversar.
Vizinhos que deixavam comida pronta na nossa porta quando nós dois estávamos em turnos noturnos. Aos poucos, fui construindo exatamente o que sempre quis, um círculo de pessoas que aparecem porque se importam, não porque há uma câmera ligada. Algumas pessoas podem dizer que eu fui longe demais. Que certos assuntos de família deveriam ficar em particular. Talvez isso faça sentido em algumas famílias. Mas, na minha, a imagem pública sempre foi usada como ferramenta. Tudo o que eu fiz foi parar de colaborar com essa narrativa. Se você está ouvindo essa história e já foi chamado de sensível demais por querer respeito básico, ou de dramático por se sentir magoado quando alguém te decepciona, deixa eu te contar o que aprendi da forma difícil. Estabelecer limites não é traição. Você tem o direito de dizer isso não está certo, até mesmo para as pessoas que te criaram. Você tem o direito de se afastar de uma família que só aparece quando é conveniente. E também tem o direito de construir uma vida cercado por pessoas que escolhem estar com você de verdade. Eu não tive aquele momento clássico de ampai da noiva que imaginei quando era mais nova. Mas ganhei algo diferente. A certeza de que o meu valor não depende de votação familiar. E agora eu fiquei curioso. Agora eu fico pensando, se você estivesse no meu lugar, teria apertado o play naquele vídeo, ou teria ficado em silêncio para proteger a imagem deles? E mais importante, você já precisou escolher a si mesmo em vez de continuar preso a um padrão familiar tóxico? Conta para mim de onde você está ouvindo essa história. E, se sentir à vontade, compartilhe também a sua experiência. Em algum lugar por aí, pode ter alguém passando pela mesma coisa, precisando ouvir que não está sozinho ao se afastar de uma fileira vazia. Porque, olhando para tudo hoje, essa história não é apenas sobre vingança ou sobre um momento dramático em um casamento. É sobre uma mulher que finalmente decidiu parar de aceitar o papel de segunda opção dentro da própria família. Para algumas pessoas, a decisão da Lauren de mostrar toda a verdade pode parecer dura. Mas também mostra algo importante: estabelecer limites depois de anos sendo ignorada exige coragem. Às vezes, a verdadeira virada não está em gritar ou atacar. Está em escolher a si mesmo e quebrar um ciclo que parecia impossível de mudar. Então eu deixo mais uma pergunta para você: se estivesse no lugar dela naquele casamento, teria feito o mesmo? E você já se sentiu como o filho ou a filha esquecida dentro da própria família,